Que tá gravando? Isso, agora tá. Então, fechou. Olá, galera! Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Luísa, junto com a Babi. Olá! E mais uma vez a gente trouxe um vídeo para vocês que vai durar 1 hora. Brincadeira. Que a gente vai tentar fazer ser mais rápido da aula síncrona dessa semana, já que essa semana a gente não se vê em live. Vocês estão aí com os professores Flávio, Diogo e Fábio. E a gente vai trazer uns conceitos que a gente quer trabalhar nas próximas aulas com vocês por aqui. Isso, vocês lembram que na nossa primeira aula desse bimestre, né, desse derradeiro bimestre, a gente disse que a gente ia trabalhar um pouquinho com o conceito de colonização. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho ele com vocês a partir de uma análise de imagens. Acho que vocês já estão acostumados, né, que eu e a Babi, a gente gosta bastante de trazer imagens, obras, para a gente analisar junto, aprender a fazer essa análise junto, então vamos lá. Isso aí. Vou passar aqui, ó. Bom, a gente trouxe essa obra, que é a América Invertida, de Joaquim Garcia Torres, e que é uma obra muito curiosa, né, Lu? Sim, ó, acho que se vocês olharem primeiro, assim, tem traços que lembram traços de criança, né? Não é uma obra que tem aqueles traços super complexos, aquela estética que a gente, ou de perspectivismo, ou de um cuidado com as cores. A gente vê de cara, assim, de pronto, até parece um desenho de criança, né? O solzinho com os tracinhos, a luazinha, o peixinho. Mas o que será que essa obra, que parece aparentemente simples e aparentemente estranha, porque tem um negócio meio invertido, meio de ponta cabeça, nos traz de contribuição para a nossa aula sobre conhecimento em ciências humanas. Exatamente. Quando a gente olha essa obra, né, a primeira coisa que me vem é como se tivesse algo de cabeça para baixo, como se tivesse errado. Por que será que dá essa sensação de estranhamento? Mesmo a gente sabendo que o barquinho aqui do lado está na posição, né, estaria na posição correta, as palavras estão vindo da esquerda para a direita, ou seja, o que indica que não tem nada de ponta cabeça, e o nome da obra já dá essa dica, né, que é América Invertida. Exatamente, é sobre essa América Invertida, essa proposta de América Invertida que a gente vai conversar um pouquinho, né? Lembra que a gente está conversando sobre colonialismo, relações de dominação. O que será que o Joaquim Garcia Torres, que é um artista uruguaio, que nasceu no século XIX, no final do século XIX, nos traz de contribuição? Vamos passar um pouquinho? Esse é o cara. Joaquim Torres Garcia. Eu costumo falar as coisas, os nomes todos trocados, vocês já estão acostumados, né? Ele nasceu no Uruguai, mas a vivência dele, assim, a educação dele, as experiências artísticas dele estão todas ligadas ao continente europeu. Desde muito cedo ele foi para a Espanha. Lá na Espanha ele chegou a trabalhar com Gaudí, trabalhou com vários artistas da vanguarda europeia. Da Espanha foi para Paris, também trabalhou com muitos artistas modernistas. Depois foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, além das obras, ele criou brinquedos, teve uma fábrica de brinquedos. Mas o que é essa experiência dele, enquanto um uruguaio, vivendo a maior parte da sua vida em outros contextos, principalmente o europeu e o norte-americano, traz para a gente entender, né, esse desenho, assim? Exatamente. E pensar, vou voltar para a obra rapidinho. E pensar como que essa obra está ligada aos conceitos que a gente está trabalhando em sala, né? Que a gente está trabalhando em aula. Como que isso se aproxima do que a gente tem falado, do que a gente falou na última live, do que a gente tem estudado esse bimestre? Pode passar para frente? Pode passar para frente. Ou pode voltar, não sei, para a gente fazer essa imagem. Vamos lá. Como a Babi disse, né? O próprio nome já diz, América Invertida. A gente vê que ele colocou a posição da América, não ao contrário, né? Mas o sul, né? Onde a América. Vamos pensar no mapa geográfico e a gente sabe onde está a América do Sul. Ela vai ocupar uma outra posição nesse desenho dele, nessa proposta de mapa dele. E por que ele está falando isso, né? Quando ele volta desse contexto que eu disse aqui para vocês, quando ele volta da Europa, quando ele volta das influências norte-americanas, e ele olha para o contexto do Uruguai, para a década de 40 no Uruguai,
para as produções de lá, ele começa a se questionar algumas coisas. Ele começa a se questionar por que nós que vivemos na América do Sul temos que nos referenciar com uma história e uma produção artística que traz poucos elementos da nossa ancestralidade, de quem foi as pessoas que estavam aqui antes da colonização. Ele começa a se questionar um pouco isso. Como é que a gente constrói os nossos referenciais de vida? Porque os nossos referenciais são sempre o estrangeiro ou outro que possui um outro contexto social que não é o nosso. Essas são questões que vão estar na cabeça dele e que vão influenciar esse desenho que ele fez. Sim, né? E ao analisar essa obra, essa fonte, a gente tem que trazer alguns conhecimentos prévios nossos, né? Os pontos cartesianos, por exemplo, simples, norte, sul, leste, oeste, onde eles estão na maioria das vezes. E como a gente tem aquelas frases, né? Ah, o norte de tal coisa é a seguinte. Por que o norte é sempre referência? E aqui, nessa obra, a referência se torna o sul. Ele deixa isso muito claro. Ao inverter, né, colocar aí de cabeça para baixo, entre aspas, porque o globo é um globo, né, não tem cima e baixo, a América, o Polo Sul se torna, então, o referencial. Por que o norte é tão, inclusive na nossa fala, no que a gente traz de discurso, o norte é sempre a referência, né? Sim, ele até junto com essa imagem, né, Babi, ele colocou uma frase, né, para chamar mais para reflexão mesmo, para tocar as pessoas. Eu vou ler ela aqui um pouquinho. Não deve haver norte para nós, a não ser em oposição ao nosso sul. Por isso, agora, colocaremos o mapa ao contrário. Então, teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. Então, o que ele está fazendo com essa América invertida, né? É quase como se fosse um símbolo de afirmação da identidade cultural dessa América que foi colonizada, dessa América que constantemente é colocada como inferior. Vocês já ouviram aquela expressão do terceiro mundo? A América do Sul, né? Nós que estamos aqui, somos colocados nesse lugar de inferioridade. Então, apesar daquilo que a gente já conversou na aula passada, né? Da colonização ter acabado enquanto um sistema tem um tempo específico, essa ideia de inferioridade cultural continua, e ele está debatendo isso, questionando esse norte, né? Além disso, se a gente for analisar alguns tipos de regionalização do mundo, uma das regionalizações é o hemisfério sul e o hemisfério norte, né? E, curiosamente, a Oceania é considerada hemisfério norte. Apesar de, na posição, como é que eu posso dizer, mais utilizada, né, do mapa mundi, ela está ao sul, e mesmo assim é considerada norte. Então, dentro dessas regionalizações, o sul e o norte perdem caráter de apenas pontos cartesianos e se constroem como um outro caráter. E aí, isso se torna mais político ainda de se discutir, né? Quando ele fala que o referencial nosso norte precisa ser o sul, tem muito isso que a Lô falou de reafirmação de identidade, né? De entender qual é a origem, qual é a ancestralidade de identidade cultural dessa galera que está localizada, o que seria considerado o sul do mundo. Sim, e essa questão dos polos, do sul, né, do mapa que você acabou de trazer, Babi, é bom ficar, assim, muito forte na cabeça de vocês esse questionamento, essa reflexão, né? Diversas vezes com a Thaís a gente viu que o mapa, ele não é só um objeto para direcionar, ele tem um sentido político, um sentido instrumental muito forte. Sim. Né? Então, quando a gente está trazendo um mapa, a gente também está trazendo um instrumento político, uma fonte histórica, e a gente tem que sempre se perguntar, né, os mapas. Quem desenha o mapa? Quem é a pessoa que está lá criando essas linhas imaginárias para a divisão do território? E são sempre de uma perspectiva única, né? Por isso que a Babi estava falando da Oceania. Assim, alguém disse, a Oceania, apesar de estar no sul, vai ser representada politicamente, pela sua importância, como o norte. Então, são questões que a gente vai desnaturalizando
e vai vendo como outras pessoas vão criando essa reflexão também, vão compartilhando a sua reflexão por imagens, por obra de arte, né? Pela cultura. Exatamente. E aí, oi, tô aqui. Eu achei que tinha caído na internet. Não, eu trabalho, mas eu ainda estou aqui. Eu acho que essa imagem, né, Babi, e a vida desse artista, se vocês quiserem pesquisar, tem algumas obras, algumas análises. Ele é muito importante para a história, como se ensina a história no Uruguai, por exemplo. As crianças estudam as obras dele nas escolas uruguaias, né? A aula de história envolve ele. Pensa aqui, a gente tem aulas de história que a gente traz alguns artistas brasileiros porque tem importância para a gente entender a história do Brasil. Para eles também, de tão importante que é essa questão da identidade cultural, né? E desses artistas. Mas para nós, essa representação dessa América invertida e a discussão que a gente tem feito nas aulas, ela traz um reforço e traz elementos para a gente pensar a necessidade da gente desnaturalizar esse poder colonial que restou nos territórios americanos, né? Latino-americanos, principalmente, assim. Dessas relações de poder, dos mitos que elas são naturais, que elas foram construídas porque realmente os povos que aqui estavam eram inferiores, eram incivilizados e precisou passar por esse processo, né? Essa fábula de que a humanidade ela vai caminhar para um único caminho linear do desenvolvimento e do progresso, e que precisam ter nações que vão guiando, né, quem não está nesse percurso, assim. Ele traz uma desnaturalização de tudo isso. E que é muito importante para a gente entender, inclusive, a construção social de cada sociedade, né? De cada conjunto cultural que temos aí. Porque nem a América do Sul é uma América só, né? Ela é plural. E a gente precisa entender essa pluralidade dentro desse território. Tem essa dificuldade de entender essa pluralidade, né? Pluralidade. Eu falo que palavras que têm a mesma letra várias vezes enrola nossa língua. Muito, é uma palavra que eu tenho que pensar muito para falar também. Eu trabalho, entendeu? A minha fono está muito orgulhosa de mim nesse momento. Mas vocês estão ligados que é assim, né, gente? Vocês também passam por isso. Entender, identificar, reconhecer, assim, e se relacionar com essa pluralidade cultural é muito importante, né? Porque é uma coisa que o Joaquim Garcia traz, muito pelo contexto da época também, outros artistas vão trazer isso de forma, é como a gente se relaciona com o mundo, qual é a nossa concepção de mundo, qual é a nossa subjetividade. Em outras obras, ele vai dizer assim, quando a América não está invertida, né, quando a América tem um referencial do norte, a nossa subjetividade ela é tão dominada que nós próprios, os colonizados, vamos aceitar esse sistema e esse mecanismo de colonização como algo positivo, porque o nosso único referencial é o norte. Então, ele está trazendo uma necessidade que assim, as pessoas precisam quebrar esse referencial para encontrar outras expressões culturais para se encontrar, para encontrar a sua história, a história, né, daquilo que foi tirado, daquilo que foi colocado de um lado só. Exatamente, era isso que eu ia falar. Isso entra, inclusive, na discussão sobre narrativa que a gente teve lá no começo do ano, ainda no presencial. Quando a gente tira essa referência de uma narrativa correta e a gente entra em estudo de narrativas e fontes diversas, a gente perde essa questão de entender a história, ou a cultura, ou a sociedade de uma maneira eurocêntrica, né? E etnocêntrica, de modo geral. Então, a gente aprende a entender essas sociedades de uma forma mais diversa mesmo. Exatamente. Para a Thaís ficar feliz, além da gente ter trazido uma obra de arte que traz questões, né, cartográficas, vou trazer uma referência aqui para vocês de um geógrafo, que é o Milton Santos, que ele diz o seguinte, que o mundo é o que se vê onde se está. Então, a gente precisa saber onde a gente está, né? E onde a gente quer estar. E o que fizeram para a gente estar nesse lugar, sabe? Precisa se questionar essa história que é dada como naturalizada,
essa narrativa homogênea, sabe, de que as coisas sempre foram assim, e vão continuar sendo, porque é uma necessidade econômica, política. Assim, a gente precisa entender como as coisas são construídas e essas relações de poder, né? Exatamente. Posso passar para a frase que a gente quer analisar? Podemos. É uma frase, né? Mais um. Essa proposta. Sim. Aqui que a gente está dizendo, né? A proposta de invertermos nosso norte, dizendo o nosso norte é o sul. Esse norte que a Babi trouxe de direção, né? De orientação na vida, tem que ser nosso, né? Tem que ser a nossa história, a nossa produção cultural, essas ações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente pode chamar até de ações de resistência, né? Desse sistema de dominação. E entender que aqui não é o norte do ponto cartesiano. É o norte como referência. É aquele norte que eu falei que a gente utiliza no nosso dia a dia. Inclusive, quando a gente fez os projetos, né? Não tinha os pontos norteadores? Então, o que é o norte? É referência. E tem uma relação. Então, o nosso norte precisa ser o sul. Precisa ser, como o Milton Santos falou e como a Luísa trouxe tão lindamente aqui, é onde a gente está, e a gente está no sul. E o que esse sul representa, né? Dentro de uma conjuntura mundial. Sim, acho que agora a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de elementos, né, para essa nossa discussão de colonização, colonialismo, sistemas de dominação. A gente vai ter outros momentos para conversar e trazer outros referenciais para vocês, mas a gente achou, né, a gente avaliou que casava muito bem com a discussão que a gente começou esse bimestre, com esse percurso que a gente vem trazendo de analisar umas obras de arte, de analisar mapas, né, trazer a cartografia para a nossa discussão. E agora a gente vai também falar um pouquinho questões conceituais. Exatamente. Além disso, né, analisar a fonte em si, e não só analisar a informação dada, né? Tirar essa informação que a gente colhe dentro das aulas de fontes, de análise dessas fontes, que não deixa de ser tudo que a gente traz aqui, obra, mapa. Bom, nessa questão de conceito que a Lô falou, então a gente vai trazer uma coisa muito importante, que é a diferenciação entre colonização e neocolonização. Isso. Muitas vezes a gente acaba, né, querendo falar uma coisa e diz outra. Colonização, no final, fala tudo de colônia, então deve ser tudo a mesma coisa, né? E muito porque a gente também fala sempre, relações de poder, dominação. Se a gente não coloca os pingos nos is, a gente acaba colocando tudo no mesmo lugar, mas são coisas diferentes, estão se referenciando a momentos históricos diferentes, com ações diferentes. E características diferentes. Com características diferentes e com consequências diferentes também, né? Exatamente. Então, vamos lá para o próximo. Bom, aqui a gente trouxe... Pode falar, Babi. Eu só vou explicar aí o que trouxe, que é uma tabela, então, explicando e comparando mesmo. Colocando as diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo. Exatamente. A gente já falou muito de colonização das Américas, né, em alguns momentos. A gente sempre traz isso como um estudo de caso para entender conceitos da sociologia, algumas questões da filosofia, algumas questões da geografia e da própria história, né, do conhecimento histórico. Mas a gente precisa ter clareza, noção de algumas coisas importantes para a história, como período, como localização, como agente, aquilo que a gente traz, né, como agente, propulsor, como política econômica e como objetivo, né? Para que isso aconteceu? As coisas não acontecem do nada, né? Surge do nada, pá. Então, a gente tem que ter essas clarezas. E aí, vamos acompanhar esse quadro, que acho que fica bem nítido, né? Para vocês gravarem mesmo as diferenças. Sim. Então, por exemplo, o antigo sistema colonial ele vai acontecer no século XVI ao século XVIII, já o neocolonialismo já acontece aqui no século XIX e século XX, né? Exatamente. Esse período é muito bom, assim, vocês não gravarem, mas entenderem que quando a gente está falando de antigo sistema colonial, colonização, a gente está falando
desses séculos, XVI e século XVIII. Quando a gente está falando de imperialismo, neocolonialismo, a gente vai estar falando do século XIX e século XX, né? Para vocês irem pegando as diferenças. Um jeito bom de lembrar qual que fica qual é lembrar que, por exemplo, se envolve mercantilismo, coisas básicas do mercantilismo, que ainda não é um capitalismo super desenvolvido, né? A gente vai dizer que, então, do antigo sistema colonial, lá do século XVI ao século XVIII. Se é um neocolonialismo, já é ligado bastante aos sistemas burgueses, ao liberalismo em questão de política econômica, né? Se é uma coisa mais próxima a nós, em questão temporal, a gente vai dizer que é o neocolonialismo. Isso. E aqui, né, as áreas. A gente fala muito do antigo sistema colonial nas Américas, né? Colonização portuguesa, colonização espanhola, colonização ali do norte também pelos britânicos. Mas quando a gente está falando de neocolonialismo, a gente vai falar, assim, com muita força do continente africano e do continente asiático. Assim, com muita força mesmo. Tem até alguns macetezinhos, assim, para vocês lembrarem. Quando fala de partilha da África, partilha da Ásia, é desse momento do neocolonialismo. Tem muitas charges envolvendo esse período do neocolonialismo, né? Quando a gente fala de tirar, por exemplo, riquezas, tem charges envolvendo tirar riquezas do continente africano, do continente asiático, vai estar dizendo sobre o neocolonialismo. Diferente se estiver tirando riquezas da América, por exemplo. Sim. A localidade, as áreas atingidas é um bom macete para entender qual período que aquilo está se tratando. Sim. E o objetivo também, né? Quando a gente está falando de antigo sistema colonial, dessa colonização portuguesa e espanhola, a gente está falando de especiarias, de ouro, está falando, em alguma medida, do açúcar, do café, de escravização de pessoas, a gente vai estar falando de algumas colônias de povoamento ali, mas que é um termo que vocês vão ver, se vocês gostam muito, estão fissurados para estudar os fatos da história, vocês vão ver esses termos. Quando a gente está falando de neocolonialismo, a gente está falando de principalmente matérias-primas e mão de obra barata. Mão de obra, a gente não está falando assim, quase condições análogas à escravidão, mas a gente não pode falar que estão escravizando as pessoas, né? Mas uma mão de obra baratíssima para um mercado mundial que está indo a todo vapor, assim, né? Com as revoluções industriais, o mundo está se modernizando de um tempo muito rápido e os mercados estão trocando muito. Então, tem que ter muito produto para as estradas de ferro levarem esses produtos, tem que ter mão de obra barata, tem que ter mercado consumidor, tem que ter fornecedores. E é desse momento, assim, que a gente está falando. Sim, exatamente. E entender esses períodos, né, e essa diferença conceitual. Basicamente, colonialismo é uma coisa, mas quando a gente fala do neocolonialismo, a gente está falando de um novo meio de se aplicar esse mecanismo de opressão e de imposição, né? Aí vocês devem falar, mas professora, parece que você está falando que são coisas diferentes para dizer que é a mesma lógica? É isso? É quase. Altera-se alguns aspectos, mas a base do colonialismo, ela só está sendo aplicada de outra forma, mas a base de opressão e de imposição, por isso esse nome, né? É isso que o colonialismo traz. É exatamente isso, assim, precisa ter um sistema de dominação. A gente vai ver melhor o neocolonialismo nas próximas aulas, a gente vai olhar para alguns contextos específicos, a gente vai olhar para a Índia, a gente vai olhar para a China, a gente vai olhar um pouquinho para o Nordeste do Brasil para entender, né? Porque precisa ter um sistema de dominação ainda para esse momento político que está se formando do liberalismo, do capitalismo, né? Mudou-se os tempos, mudou-se os produtos, mudou-se as intenções econômicas enquanto produto, mas ainda existe uma lógica de dominação e de superioridade, né, Babi? Exatamente, é essa lógica de dominação que vai trazer esse nome, né, de colonialismo.
Mas o neo, esse prefixo neo, ele traz uma questão que é isso, de novo modo de se aplicar esse mecanismo de dominação. Exatamente. É isso que vocês precisam ter clareza nesse momento, assim. Porque senão a gente acaba tratando coisas que são diferentes, com nomes diferentes, com conceitos diferentes e com ideias diferentes. E aí a gente não consegue entender, não consegue compreender, né? Esse fenômeno. Exatamente. Hoje a gente está ruim. Pode falar, Lô. Eu falei que hoje a gente está ruim de palavras. Oi? Falei que a gente está ruim de palavras. Hoje a gente está. Mas é importante a gente entender esses dois conceitos, porque eles são próximos, mas eles não são iguais. E essa diferença entre eles são essenciais para que a gente entenda o período, né? E essas diferentes formas de se aplicar esse mecanismo de dominação aí, né? Mecanismos distintos de dominação. Exatamente. E é isso, hoje o nosso vídeo, como prometido, foi curto, não foi 1h20 da gente conversando, ouvindo barulho, né? E prestem atenção nas questões que estão nesse formulário. Qualquer dúvida, manda um chat para mim, para a Babi, que a gente explica de novo algumas coisas, a gente conversa com vocês, questões que não ficaram tão bem explicadas. Exatamente. Qualquer dúvida, nos procurem. A gente fala muito mesmo, aceitem, sabe? Só que só tem um vídeo, tá bom? É isso, é humanas, gente. É humanas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê em live na semana que vem. Mas qualquer dúvida, estamos no chat, prontíssimos para ajudar. Isso. Fechou? Fechou. Um beijo e tchau.